Hoje eu quero falar sobre as diferentes estratégias de investimento. Se você está me acompanhando já há um tempo, você já deve saber, ou se você está chegando agora, deixa eu te dar uma geral, né? Mas basicamente a minha filosofia de investimento ela tem três bases, né? Bom, primeiro, para que eu invisto? Para construir renda passiva. Então, podem ter diversas finalidades, diversos objetivos com investimento, né? Alguns vão querer adquirir uma casa, é, sei lá, fazer uma viagem, dar estudo para filho, coisa assim. Eu também quero, né, várias dessas coisas, mas o que eu miro quando eu decido investir é sempre criar renda passiva. E não uma renda passiva pequena, mas uma renda passiva muito relevante, maior do que os meus gastos. Por isso que eu costumo chamar de lucro passivo. E eu busco fazer isso através de investimentos financeiros, que é o que eu trabalho já há mais de uma década, é o que eu sei fazer bem e é onde me dá um retorno, me dá uma possibilidade de fazer esse lucro passivo, essa renda passiva relevante com uma certa segurança jurídica, segurança de matemática, de cálculo e tudo mais. Então tá, o meu investimento eu sigo três pilares. Tá? Primeiro, proteção de patrimônio. O que significa isso? Como que eu faço isso, né? Proteção de patrimônio? Diversificando. Então eu não pego todo o meu patrimônio e coloco em um investimento, por melhor que ele me pareça ser. Por que eu faço isso? Para proteger, para eu não perder, não ter perdas muito significativas, de tal forma que eu não consiga recuperar em um tempo, sei lá, um tempo coerente, digamos, 2, 3 anos, né? Se for uma perda que eu preciso de 10 anos para recuperar, grande chance de eu nunca recuperar. Então, esse é um dos pilares, né? Proteção de patrimônio através de diversificação. Outro pilar dos meus investimentos é o horizonte. É um horizonte médio e longo prazo. Acima de 2 anos, 2, 3 anos, podendo ir para 5 anos, podendo até ser mais longo. Mas dificilmente eu monto um investimento para menos de 2 anos. Porque eu acho que a competição fica muito grande. Já tem muita gente. E quanto mais você for importando, né, se você for olhar para um dia, quer ganhar em um dia, é terrível. Assim, é muito difícil você conseguir isso. Mesmo porque o que a gente consegue, se é que a gente consegue prever alguma coisa, né? Não digo prever, mas assim, quando a gente vê que as coisas estão caminhando para uma certa direção, precisa de um tempo para que isso se concretize, né? É igual uma gestação de uma criança, né? Você precisa lá dos 9 meses, sei lá, 8 meses e pouco, 9 meses e pouco, enfim. Você tem que dar o tempo para que aquilo aconteça, né? Com investimento também é assim. Às vezes a gente vê uma certa coisa se formando, um movimento se formando, pode ser um movimento positivo ou um movimento negativo, mas de qualquer forma, tem um tempo para que isso aconteça e cada etapa que o processo vai rolando, você vai tendo indicações, né? Você vai tendo pistas de que aquilo de fato está acontecendo. Então, você vai reforçando a sua ideia, você vai montando a posição, vai reavaliando. Então, por isso que eu acredito que o longo prazo, médio ou longo prazo, né, 2 anos em diante, você efetivamente consegue direcionar o seu capital para onde as coisas realmente estão caminhando. Então esse é um dos outros, é o segundo pilar, né? Então primeiro pilar, proteção de capital através de diversificação. Segundo pilar, horizonte médio e longo prazo. E aí o terceiro pilar é aonde que eu ataco, né? Aonde que realmente eu tento assim tirar muito dinheiro. Muito dinheiro, eu não estou falando ser milionário em uma semana, não é isso. Estou falando, assim, são coisas factíveis, tá? Muito dinheiro é você conseguir um retorno de 30% ao ano. Isso é fantástico. Fantástico. Isso aí você vai ser rico em pouco tempo, né? Querer mirar 100%, 200%, isso não existe. Tem um monte de gente que fala que tem, né? Mas aí sei lá, é pirâmide, a gente quer vender curso, qualquer coisa menos a pessoa realmente fazer esse retorno para ela, porque se ela fizesse, ela não estaria ali falando, estaria, sei lá, estaria em Las Vegas, estaria na Europa esquiando, enfim. Então, o terceiro pilar dos meus investimentos eu ataco, eu busco muito retorno em renda variável
mais especificamente ações e principalmente opções. Então, essas é o fundamento de como eu invisto, né? Proteção de capital, proteção de patrimônio através de diversificação, prazo de 2 anos em diante e operações buscando alta rentabilidade com opções dentro do mercado de ações, um pouquinho de imobiliário também. Tá? Bom, hoje o que eu vou focar aqui? Qual que é a minha ideia? Né? Falar das diferentes estratégias de investimento. Mas isso eu estou dentro do pilar 3, que eu falei, dentro do pilar de ataque, de busca de alta rentabilidade no mercado de ações e opções. Tá? Então, a minha ideia é falar sobre as diferentes estratégias dentro disso. Então, se a gente for falar do primeiro pilar, né, a proteção do patrimônio através de diversificação, isso é outra coisa, poderia até ter algumas estratégias, mas é algo mais simples. O prazo, não tem muito o que falar, né? Tem, sei lá, algumas operações que você não vai entrar porque o prazo vai ser muito curto, vai ser arriscado, tipo day trade, por exemplo, é algo que eu não faço. Então, digamos assim, excluo algumas estratégias. Agora, nesse passo 3 de buscar alto retorno em renda variável, aí sim tem muita coisa, um universo. E aí tem várias estratégias que eu implemento para mim e que eu acredito e que eu vejo muito resultado. Eu obtenho resultado, mas vejo muita gente ter, né? A minha carreira foi em mesa de operação fazendo algumas dessas estratégias, seja diretamente, seja indiretamente, às vezes atendendo fundos de investimentos que seguiam uma dessas estratégias, às vezes tendo colegas na mesa de operação que executavam uma dessas estratégias. Então, são coisas que eu vi muito perto, vejo muito perto e uso para mim, tá, essas estratégias. A minha ideia era falar todas elas aqui, mas quando eu comecei a fazer uma colinha, né, do que eu preciso falar, eu vi que ia ficar muito comprido. Então, eu vou falar, eu vou focar em uma estratégia só hoje. Ao longo da semana, espero fazer um outro vídeo com outra estratégia e o mais rápido possível falar de todas as estratégias, que são talvez umas 5 estratégias, alguma coisa assim. Tá? Bom, dentro dessa estratégia de ataque, seja ela qual for, né, que eu vou falar, mas hoje eu vou falar de uma só, também existe diversificação. Tá? Então não pense assim. Eu falei que a diversificação entra mais no primeiro pilar, né, de proteção de patrimônio, mas você quando ataca, quando busca um alto retorno, você não pode também deixar a sua defesa aberta. Você não pode buscar um alto retorno podendo entregar um grande prejuízo, porque daí não importa o quanto você diversifique o seu patrimônio lá, faz bonitinho, uma parte em renda fixa, uma parte em imóveis, um pouco em dólar e tal, chega no mercado acionário, você se alavanca e pode perder um percentual enorme do patrimônio, que aí não faz a menor diferença se você está diversificando. Então, mesmo dentro do ataque existe o conceito de diversificação. Tá? Agora, um deles é o fato de ter várias estratégias. Então, é uma diversificação isso. É como se fosse assim, né? Eu gosto de falar de futebol porque é o esporte que a gente conhece mais aqui no Brasil. Você pode atacar pelo centro, você pode atacar pela lateral direita, pela lateral esquerda, você pode atacar via escanteio, você pode atacar com falta ensaiada, né? Que a barreira não, os atacantes puxam a linha de impedimento. É uma série de táticas, né? De estratégias ali. Com investimento também é assim. Então, se você tentar sempre atacar de um jeito só, você e por acaso esse ataque não estiver funcionando, acabou, entendeu? Você não tem muito o que fazer, você não vai ter um bom retorno. Então, parte de você ter um bom retorno também é você atacar de diferentes maneiras, que são as diferentes estratégias. Cada uma dessas estratégias a gente costuma chamar de um livro. Eu acho que a tradução veio do inglês, né? O book que eles falam. Então, assim, você tem um livro da estratégia 1, um livro da estratégia 2, e assim vai. Né? Você separa seu investimento em livros, o investimento mais ativo. Para que isso? Para você monitorar o que está acontecendo ali, qual que está dando dinheiro, qual que está dando prejuízo, eventualmente revisar alguma coisa. Pô, essa estratégia aqui
pela lógica dela, né, eu vou falar mais adiante, mas toda estratégia tem uma lógica, eu vou falar daqui a pouquinho, mas pela lógica dela eu deveria ter ganhado dinheiro, dado o que aconteceu no mercado, essa estratégia deveria ter me dado dinheiro. Por que não me deu? Eu fiz alguma coisa errada. Então esse tipo de coisa é que você só vê quando você tem a separação por livro, né? A outra coisa, que eu também vou comentar um pouquinho na frente, cada estratégia você tem algumas coisas a serem feitas para seguir a estratégia. Então, sei lá, para seguir essa estratégia eu tenho que fazer A, B, C. Quando você deixa os seus investimentos todos juntos, às vezes você não consegue fazer essas etapas A, B, C, porque você não tá enxergando só a estratégia. Então você tem que enxergar só ela, para daí você saber, agora tem que fazer isso, isso e isso. E aí você vê lá os números e faz. Deixa eu dar o exemplo mais para frente, mais real, né, mais específico, que aí eu acho que vai dar para entender. Dessa forma muito abstrata, acho que fica ruim de entender. Mas vamos lá, o que é uma estratégia? Né? O que eu estou falando? Estratégia, ela é um guia. Pensa, né, normalmente estratégia está muito ligada com guerra, né, assim, pelo menos na história, né? Então o que é a estratégia na guerra? É você conduzir o seu exército numa certa direção. E para que você faz isso? Obviamente para ganhar a guerra. Então é uma direção que você acredita que vai te dar alguma vantagem, alguma coisa aí nesse combate, né? Se você levar por lá, vai ter uma certa vantagem para você contra o seu inimigo. Então a estratégia ela é isso, ela é uma direção aonde você vai conduzir o seu capital, seu patrimônio para essa direção, porque nessa direção você tende a ter um bom retorno, né, um bom rendimento do seu patrimônio. Tá? E então estratégia nada mais é do que um planejamento. Então eu vou planejar fazer isso e isso. Isso é uma estratégia. Né? Vou planejar ir nessa direção. E aí, por que a gente tem diferentes estratégias, né? Por que sei lá, não é uma coisa só, né? Tipo, você vai lá para a guerra, pô, qual que é a minha estratégia? Minha estratégia é ganhar a guerra, né? Não é assim. Por quê? Bom, você tem que dar primeiro, passo a passo, né? Pequenos passos, né? Para chegar num certo objetivo, isso é sempre assim. Então, ganhar uma guerra é muito difícil. Agora, se você enxergar um caminho por onde você pode ganhar, né? Aí é tudo diferente, porque daí você sabe para onde você ir e onde você acredita que vai ganhar. Com investimento, o que acontece? Você tem diferentes prêmios de risco, que a gente chama. Então, o que acontece? Né? Você é sempre remunerado por algum risco. Não existe o único rendimento que você pode ter sem correr risco é o CDI, ou o Tesouro Selic, né? o título público. Essa é a única forma de você ter algum retorno sem correr risco. Tirando essa forma, não tem como. Se você vai ter um retorno, você vai ter um risco. Pode ter uma aberração de você ter muito risco e pouco retorno, né? E pode ter o outro lado também, que daí é maravilhoso, que é você ter pouco risco e muito retorno. Mas o fato é, se você vai ter retorno, você vai ter algum risco. Mas existem riscos diferentes. Existe risco de você, sei lá, não tomar calote. Isso é um risco. Né? Alguém pode te dar um calote. Se você vai correr esse risco, você vai ter que ser remunerado por isso. Existe o risco de uma determinada empresa, e aí dentro da empresa tem uma série de riscos, né? Sei lá, tem o risco da diretoria fazer alguma coisa, maquiar algum dado, fazer alguma manipulação lá dentro, você tem que ser remunerado por isso, porque você não está lá dentro fazendo o trabalho. Então, enfim, assim vai. Quando a gente entra para o mercado de ações, também tem esses diferentes prêmios de risco. Né? Então, vou dar um exemplo. Você vai para uma empresa pequena versus uma empresa grande. Uma Petrobras versus sei lá, um Banco Pan.
apesar do Banco Pan já ser grandinho. Mas enfim, você tem o Banco Pine, não sei. É diferente, uma coisa é uma empresa gigante que tem milhares de funcionários, outra é uma empresa pequenininha e tudo mais. A empresa gigante talvez ela tenha mais compliance, tenha mais estrutura. A empresa pequena, às vezes ela vai ser menos preparada, né? Tem um risco maior de manipulação, de maquiagem, né, de dados. O mercado, às vezes por ela ser pequena, ela não consegue tanto impor os preços dela, ela precisa aceitar o que vem do mercado. Já uma Petrobras, ela tem muito mais poder de definir o preço que ela vai vender e tudo mais, né? Que mais de risco que a gente pode ter? Tem um risco principalmente no mercado de opções, né, que a gente fala, que é a volatilidade. Então, existem investidores que querem se proteger, acham que o mercado vai cair, ou então acham que o mercado pode cair, mas ainda assim querem ganhar com a alta. Então, tem uma série de coisas ali que basicamente eles abrem mão de um pouco da rentabilidade do investimento para que eles tenham uma proteção maior do capital. Se você fornece essa proteção para esse investidor, você é remunerado por isso. Outro risco que existe, risco de prazo. Às vezes você tem uma empresa que ela tem um projeto, mas é um projeto de assim, que vai reverter lucro, a gente vai saber se ele vai ser bem sucedido ou não em 3 anos, 4 anos. E nem todo mundo pode correr esse tempo, ou quer correr esse tempo, principalmente, né? Alguns querem antes ter resultado, ter retorno. Então, se você se permite, né, esperar todo esse tempo para ter um retorno, você tem que ser remunerado, né? Isso em renda fixa a gente vê muito, né? Se você vai travar o seu investimento por 5 anos, você tem que ter, com certeza, você tem que ter um rendimento maior do que se você for travar o seu investimento por 2 anos. De forma semelhante, se você vai investir numa empresa que vai demorar 10 anos para reverter aquele projeto em fluxo de caixa mesmo, em lucro, em dinheiro na conta, você tem que ser remunerado mais do que se for investir numa empresa cujo projeto vai maturar, vai dar retorno em 2 anos. Tá? Então esse seria um outro prêmio de risco, né? O prazo. Que mais? Uma outra coisa que a gente pode capturar, né, como prêmio, dentro de um índice. Então o Ibovespa ele tem lá mais de 70 empresas. Você pode montar estratégias de dentro do Ibovespa quais que vão mexer mais e quais que vão mexer menos. Ou seja, é uma brincadeira com a correlação entre os papéis. Então, é uma estratégia onde você vai ganhar dinheiro se o índice ficar parado, mas uma das empresas disparar, por exemplo. Então, quando você monta uma estratégia dessa, você está, em outras palavras, você está apostando em riscos específicos de empresas. Então, você escolhe aquelas empresas que acha que lá dentro vai acontecer alguma coisa muito importante. Ela vai adquirir alguma outra empresa grande, ela vai se fundir com alguma outra, ou vai mudar toda a diretoria, todo o direcionamento do negócio para algo muito melhor. Ou, né, pode ser o pior também, né? Você acha que tem alguma fraude lá dentro, enfim. Você monta uma posição com esses papéis e ao mesmo tempo faz uma aposta no índice, de tal forma que você vai ganhar dinheiro se realmente um desses papéis der um salto muito grande e o índice ficar parado. Em contrapartida, né, qual que é o outro lado? Né? Essa vai ser uma operação relativamente cara de se montar. Então, quem está do outro lado de você vai ganhar um prêmio, um dinheiro todo dia. Ali ele vai ganhar um pouquinho. Porque ele está te dando a possibilidade de ganhar com um evento extraordinário numa empresa, que é algo raro, mas muito potente. A ação pode subir 15, 20, 30% em um dia. E ele vai tomar esse prejuízo caso isso aconteça. Porém, é raro. Então, se não acontecer, né, vai ser bom para ele. E cada dia que não acontece, ele ganha um pouquinho. Então, essa é uma outra estratégia. Enfim, eu acho que quando eu for falar, né, especificamente da estratégia,
cada estratégia, vai ficar mais claro qual é o prêmio de risco que ela captura. Então hoje eu vou falar da primeira estratégia, tá? Para não ficar muito comprido. E aí eu vou falar das outras estratégias outros dias. Qual que é a estratégia que eu vou falar hoje? Acho que é a mais comum de ser feita e que inclusive não é mais exclusividade de investidor sofisticado. Acho que pessoa física pulou assim com tudo nessa estratégia. E não, nada de errado, eu faço para mim, acho boa e assim muito eficiente, que é o que? Estratégia de valor, que chama em inglês, essa estratégia veio lá nos Estados Unidos, mercado americano, chamada de Value Investing. Bom, o que ela é? O que é essa estratégia? Nada mais é do que comprar empresas cujo valor justo estimado é bem acima, ou está bem acima, do preço de mercado atual. Então, eu vou lá, pego uma empresa, sei lá, Opel. Você vai lá, estuda a empresa, vê o que ela faz, o business dela, e chega num quanto que ela gera de caixa, quanto que você acha que vai gerar nos próximos anos, e aí, com base nisso, você chega num preço que ela deveria valer hoje. Eu deveria pagar tanto para ser sócio da Opel. E aí, sabendo isso, daí você vai no mercado, né, abre o seu home broker, vê quanto que está o preço da ação, multiplica lá pela quantidade de ações que existem, você vai chegar no valor dela de mercado atual. E aí você compara isso com o valor que você acha que ela deveria ter. Ou mais fácil, né? Pega o valor que você acha que ela deveria ter, divide pela quantidade de ações, você chega no preço da ação que você acha que seria justo. Legal, vamos supor que você acha que o preço justo é 80 e a ação está sendo negociada a 60. Isso é bom? Essa margem, né? Quanto que a gente está falando em percentual isso, né? 8 sobre 6, estamos falando de 33% de alta, ou seja, a ação teria que subir 33% para chegar no valor que você acha justo para a empresa. Isso é bom? Isso é ruim? Vale a pena comprar nesse caso? Aí você tem que comparar com a taxa de juros, tem que levar em consideração, né, o pai dessa estratégia foi o Benjamin Graham, né, um americano, e ele usava muito o conceito de margem de segurança. Então, assim, legal, você estimou que o valor é 80, o preço, né, o valor justo seria 80 por ação, mas você pode estar errado. Tem uma série de premissas que você fez nessa estimativa, né? Então você precisa deixar uma margem aí para incorporar o seu próprio erro, né? Então, sei lá, de repente você pode pensar, tá, eu acho que justo é 80, mas vamos pensar que é 70, 75, para deixar um pouco aí uma margem de erro, né? Então, enfim, com base nessas coisas você vai decidir se de fato vale a pena comprar ou não, né? Legal. Qual que é o prêmio de risco que essa estratégia captura? O que acontece, em geral, são empresas que elas estão sendo rejeitadas, entre aspas, né, pelos investidores no momento. Por que eu estou falando isso? Porque o valor justo dela, a princípio, é bem acima do preço de mercado. Então, por alguma razão, algo está acontecendo que a ação está caindo. E assim, o mercado acionário ele é muito monitorado. Tem muita gente muito boa todo dia avaliando, fazendo conta, estimando esses valores justos. Então, assim, esquece a ideia de que essa ação ninguém está vendo. Nossa, isso aqui é uma baita oportunidade, como que ninguém está vendo? Não existe isso. Está todo mundo vendo. Quando a gente começa a investir, a gente tem essa ideia. Depois de um tempo você aprende que não é assim. O que acontece? Existe uma boa razão para a ação estar caindo. Ponto final. Existe uma boa razão para o preço dela agora estar bem abaixo do valor que você considera justo. Ou você está errando a modelagem. É mais ou menos assim que funciona. Então, o risco que você está capturando nessa estratégia é de duas uma.
ou é o tempo. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo. A Azul, a companhia aérea, né? Pode ser a Gol também, Azul, Gol. Enfim, elas estão agora um abacaxi gigante no colo, né? Veio a pandemia, os aviões tudo no chão, o dólar disparou e combustível, né? O querosene é em dólar, as aeronaves são em dólar, enfim. É complicado, está numa situação muito complicada, um momento assim. Eu acredito que ninguém, né, nenhum CEO dessas empresas imaginava qualquer situação perto do que a gente passou em 2020. Então as ações foram para a lama. Por quê? Tem investidor que não quer esperar. Quanto tempo? A primeira pergunta, vai se recuperar? Ou vão quebrar? Primeira pergunta tem que ser feita. Isso, ali no primeiro momento, ali em março, no ápice da pandemia, não era claro o que ia acontecer. Ali tinha que ter um pouquinho de fé, né? Mas enfim, para alguns é mais claro, para outros não. Aí entra a coisa que não é objetivo, não é uma ciência totalmente exata, é uma estratégia, um investimento, tem um pouco de arte aqui no meio. Bom, primeira pergunta, então vai quebrar ou não? Vamos supor que não vai quebrar. Não, acho que não vai quebrar. Tá bom, mas em quanto tempo ela vai recuperar? A pandemia, a vacina vai vir quando? E quando vier a vacina, quanto tempo vai levar para todo mundo se vacinar? Quem que vai entrar na aeronave? O pessoal vai ficar com medo ainda ou não? Então, esse tipo de coisa, tem alguns investidores que vão falar, eu não quero esperar. Eu acho que em 2 anos vai recuperar, mas eu não quero esperar tudo isso. Eu quero ir para uma outra empresa mais rápido. E é o horizonte, é a estratégia que ele escolheu. Que não é a estratégia de valor, de longo prazo. Ok, sem problema. Mas você, investindo com essa estratégia, você vai capturar o que então? O prêmio do tempo que eu falei. Você se dá o luxo de comprar essa ação, deixá-la na sua carteira por 2, 3 anos e pegar a volta da companhia aérea depois que a pandemia, ninguém mais se lembra que houve uma pandemia. Será que um dia isso vai acontecer, né? Espero que sim. Então esse já é um risco que você captura com a estratégia de valor e por isso é remunerado. Outro risco que você captura é justamente o risco da quebra. Então, por exemplo, empresas do setor de educação, agora, o que elas estão passando? Estão com um problemão, porque não tem mais o FIES, o governo não pode mais financiar os alunos. E agora, as empresas vão lançar financiamentos próprios? Como é que elas vão fazer? Os estudantes vão pagar? E um monte de desistência. E agora com a pandemia, um monte vai deixar de fazer faculdade. Escola, o pessoal não deixa de fazer, mas faculdade, às vezes empurra um pouquinho para frente. Então, e aí, vai quebrar? Uma dúvida. Algumas estão com muita coisa no balanço, muito esqueleto ali que pode aparecer, né? A Cogna, a queda fortíssima da ação, é isso, a pessoa com medo do que está lá no balanço, com medo dos estudantes abandonarem, não pagarem as dívidas e tudo mais. Bom, então qual é o outro risco que você vai capturar com essa tese de valor? Por exemplo, se você acreditar, fez lá a sua avaliação, estimou, tá? Não estou fazendo recomendação, tá? Nenhuma empresa aqui, mas digamos que você decidiu comprar Cogna. O que você vai capturar? Você vai capturar o tempo, que vai demorar pra caramba para a empresa resolver toda essa situação, mas você também vai capturar o risco que ela está correndo de quebrar, ou de ter que, sei lá, vender alguns campos por preço de banana, muito mais baixo do que está no balanço, isso vai vir um prejuízo muito forte, enfim. Esse risco, né, do business eventualmente nunca virar como já foi, nunca ficar tão bem como foi, etc. Você também tem que ser remunerado por ele, você vai ser, né, se você estiver investindo aí por valor, tá? Que mais? Então, a estratégia de valor, ela, vamos dizer assim, o coração dela é você separar qual empresa que é ruim das empresas que estão ruins. É isso. Estratégia de valor é isso. Algo aconteceu muito sério, e ninguém é bobo, ninguém é trouxa, todo investidor a média, né, assim, é super bem instruída, super bem informada, sabe o que estão fazendo.
Se a ação despencou, se o valor justo que você acha está lá bem acima do valor do preço atual de mercado, alguma coisa muito séria está acontecendo. Isso que está acontecendo nela está deixando ela temporariamente ruim, o business dela, ou transformou o business dela em algo ruim? Essa é a pergunta. Se você acha que transformou para algo ruim, você não vai comprar, seguindo a estratégia de valor. Se você acha que ela está temporariamente muito ruim, terrível, horrível, você vai adorar e você vai querer comprar essa ação. Essa é a ideia. Tá? Bom, eu já comentei, né? Quem assim, a gente sabe, né? Que escreveu livro, que educou uma geração de investidores e tudo mais, e aí meio que ganhou o nome, né, de pai do Velho Invest, é o Benjamin Graham, que ele tem um livro The Intelligent Investor, e acho que alguma coisa Securities, não me lembro exatamente o nome. São livros muito bons, mas são escritos lá na época da Grande Depressão. O Benjamin Graham ele viveu nessa época, ele já investia em 1929. E aí, o principal aluno, né, do Benjamin Graham é um investidor chamado Warren Buffett. E ele é dos mais ricos do mundo. E acho que assim, é o investidor mais bem sucedido. E ele segue muito dessa estratégia de valor, né? Algumas coisas ele já adaptou, ele já mudou o tamanho da empresa, né, da carteira de investimento dele atual é muito grande. Então, assim, na minha interpretação, né, ele já acoplou outras estratégias irmãzinhas da estratégia de valor. Mas o que ele usou para crescer e chegar no patamar que ele tem hoje foi a estratégia de valor, né? E aí, eu até peguei aqui a média anual de ganhos da Berkshire, que é a empresa, né, o conglomerado, né, dele, que é dona das várias ações. Então, a Berkshire, a média de ganho foi 34%. O que significa aí por ano? Os anos que a Berkshire ganhou, que foi positivo o retorno, na média foi 34%. Os anos que foi negativo o retorno, na média foi 14% de queda. Tá? Então, para comparar os anos de ganhos, né, da Berkshire, na média 34, no S&P, que é o principal índice da Bolsa Americana, como se fosse o Ibovespa nosso, só que com muito mais ações, né, 500 ações, o S&P subiu 18% nos anos positivos, enquanto a Berkshire 34%. Nos anos ruins, a Berkshire caiu 14%, o S&P caiu 13%. Então aqui a gente já vê que, claro, né, pode ter muito da habilidade, pode não, tem muito da habilidade do Warren e tudo mais, mas enfim, seguindo essa estratégia, ele foi capaz de dar um retorno quase que o dobro do S&P na média, né, nos anos bons, e nos anos ruins cair igual o S&P. Então é muito interessante. Se a gente for ver aqui no Brasil, né, aí eu separei alguns fundos. Deixa eu mostrar a tela. Eu separei alguns fundos que seguem essa linha. Tá? Então, a linha cinza aqui, essa linha aqui, é o CDI, ou seja, é o investimento sem correr risco. E aí a linha verde, né, a verde, essa linha aqui verde, ela é um fundo que basicamente segue o Ibovespa. Tá? É um pouquinho melhor do que o Ibovespa. Mas, ou seja, ele investe em ações, tem um pouco da estratégia de valor, mas assim, não é puro, né, nessa estratégia. Esses outros aqui já são puros. Então, a ideia é comparar. Né? Você tem o CDI, né, aí, que está dando... Aqui é desde 2018, tá? Então, sei lá, 2 anos.
está dando aí, não sei, digamos, menos de 10% CDI, né? Aí, simplesmente por investir em ações, que é uma estratégia, vamos dizer assim, mais simples do que a estratégia de valor, né? Investir em ações, você captura o risco de ser sócio de uma empresa, né? Simplesmente isso. Só de fazer isso, né, o retorno já foi aí para quase 50% do capital. Agora, as estratégias de valor daí já subiram para 75% a 125% do capital. Então, eu diria assim, é como se essa diferença aqui, né, de retorno vem por esses fundos estarem seguindo a estratégia de valor. E só para ilustrar aqui, né, vamos ver quais são os fundos aqui que eu peguei. Ó. Peguei o Dynamo. O Dynamo é interessante. Ó. Esse azul aqui é o Dynamo. Eu posso fazer aqui. Eu posso colocar o Ibovespa, ó, ao invés do CDI. Então agora a linha preta, essa linha aqui, ó, é o Ibovespa. Então a gente vê que o fundo da Dynamo, por exemplo, ele, apesar de ser valor, né, por alguma razão não estava bom, assim, estava seguindo o Ibovespa, né? Aí depois a Dynamo começou a ir bem e aí ficou, e aí ganhou. Então a Dynamo demorou para ganhar do Ibovespa, né? Mas hoje em dia já ganhou. Então essa é a ideia. Vamos ver aqui os fundos que são. Então tá aqui, ó. Dynamo, Colga, Constellation. Esse daqui é o que eu falei que é o fundo que eu uso para mim, por exemplo, na diversificação. Se eu quero ter ações, mas não é investimento de valor, eu simplesmente quero ter ações. É aquela coisa que eu falei, o meu pilar de investimento seria o primeiro pilar da diversificação, né? Simplesmente quero ter ações. Normalmente eu uso esse fundo aqui. Vai tentar ganhar um pouquinho do Ibovespa. Agora, aí tem o Trust Valor, Tapon GT e o Real Investor. Então, eu peguei esses fundos aqui só para exemplificar a estratégia de valor, né? Então, a gente vê que, de fato, né, primeiro, contra o CDI, ela é muito interessante. Vou descer um pouquinho aqui para poder ver. Então, a gente vê aqui que contra o CDI, ela é muito interessante, já dá um retorno bem acima, né? Ó, a gente pode até olhar aqui, ó. Contra o CDI vai ser isso daqui, ó. A Dynamo está dando 5 vezes mais rendimento do que o CDI. A Constellation está dando 7 vezes mais. Esse daqui, Brasil Plural, é só o que segue o Ibovespa, está dando só 3 vezes mais, 3 vezes mais. Truxt, 8 vezes mais, 8 vezes mais, 5 vezes mais. Então é isso. Então a gente vê que essa estratégia, ela de fato captura um risco adicional. Por quê? Ela entrega uma rentabilidade adicional. Então, se ela entrega mais rentabilidade, é porque você está capturando algum risco, né?